Dia bom. Esse é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Você deitou e dormiu. Está acordando para o propósito porque o Senhor te sustentou. Portanto, seja grato e celebre. O propósito de Deus está de pé. Você é propósito de Deus. E, melhor ainda, você está aqui conosco no programa Acordando para o Propósito. Toda manhã, de segunda a sexta, 6 e 7 da manhã, nós temos um encontro marcado aqui no YouTube com você, que entende que todo dia, quando você levanta, a graça do Senhor se renova na tua vida e Ele te desperta para o propósito que Ele mesmo imputou à sua vida. Você consegue compreender que o Senhor tem te sustentado e que o Senhor tem direcionado a sua vida? Pois bem, é Deus direcionando você, é Deus indicando para você o caminho do propósito que Ele tem para você. Significa que você está acordando para o propósito junto comigo. Isso faz toda a diferença. Por quê? Porque você está despertando para a realidade daquilo que é a sua missão no dia de hoje e principalmente na sua vida. Quando você entende o propósito da sua vida, tudo faz sentido e principalmente tudo ganha uma cor diferente, tudo ganha um sentido diferente. Então, parabéns para você que está aqui conosco e eu quero pedir para você que nos acompanha. Eu tenho observado que muitas pessoas não faz a inscrição porque não clica no botão aqui no momento que a gente indica. E por que eu digo isso? Porque toda vez que eu faço esse pedido, eu consigo observar que tem pessoas novas clicando aqui. E digo mais, são pessoas que já acompanham o Acordando para o Propósito. Então você que está aí do outro lado, você já nos acompanha ou você está passando por aqui, viu e está vendo o nosso conteúdo, faz a sua inscrição, tá? Clica no botãozinho aí de inscrever-se, aciona o sininho das notificações e depois eu quero que você faça três coisas: curtir, comentar e compartilhar. E você que está aqui todo dia fazendo essas ações, tenha um pouco de paciência, mas nós temos que fazer esse pedido porque ele é primordial para que o YouTube dê relevância a este conteúdo. No sentido de que eu sempre falo, o conteúdo ele já é relevante. Palavra de Deus, reflexão bíblica, ensinamento da palavra, mas para o YouTube, ele entende que a relevância está exatamente nessas ações: curtir, comentar, compartilhar, inscrição, sininho das notificações. Então, eu peço que você faça isso de imediato. Nós estamos no mês de fevereiro e no mês de fevereiro nós estamos aqui tratando sobre a temática Atos dos Apóstolos. E a gente está chegando aí nas reflexões do capítulo de número 9 e certamente teremos que ter uma outra edição de Atos dos Apóstolos, porque é muita coisa abençoada na palavra de Deus e você já observou que não tem como tratar todos os assuntos em apenas um mês. Assim como foi no mês do Espírito Santo, nós tivemos algumas reflexões, mas outros detalhes nós não conseguimos tratar, porque, obviamente, a dimensão da palavra de Deus é muito rica. Às vezes, em um capítulo só, você poderia fazer aqui uma semana de programa. Então, peço a paciência de vocês. Semana que vem, nós estamos fazendo a finalização dessa temática Atos dos Apóstolos e vamos entrar aí num mês especial. Você quer adivinhar qual é a nossa próxima temática, mês de março? Coloca aqui nos comentários, ou melhor, você pode colocar o que você acha que vai ser no mês de março e você pode pedir, faça isso aí, ó, peça
olha, eu quero que no mês, em algum mês do ano, nós tenhamos a temática sobre, aí você coloca o assunto, tá certo? Porque março já está definido, eu quero só que você adivinhe. Mas você quer uma temática diferenciada ou você quer algum assunto para ser tratado durante todo um mês aqui no Acordando para o Propósito? Opina aqui embaixo. Quem sabe você traz uma ideia maravilhosa, de uma temática maravilhosa, e nós colocamos aqui na nossa pauta. Ao longo da vida aqui, nós vamos fazendo, acordando para o propósito. Até Jesus voltar, nós estaremos aqui ensinando a palavra, tá certo? Então, capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, e como já é regrinha nossa aqui, você está com a sua Bíblia? Eu estou com a minha Bíblia. Então, se você estiver com a sua Bíblia, figurinha da Bíblia nos comentários, ou você escreve: Eu estou com a Bíblia em mãos. Figurinha da Bíblia, ou escreve: Eu estou com a Bíblia em mãos. Vamos ler aqui os primeiros versículos do capítulo 9 de Atos dos Apóstolos. Olha só, esse capítulo aqui é um capítulo muito importante, e eu já digo por causa de quê? Quando acabar aqui a leitura, eu digo para você. Então vamos acompanhar aqui a leitura bíblica, que também estamos fazendo sempre uma leitura bíblica. Às vezes pegamos um, dois versículos, mas como tem sido Atos dos Apóstolos, nós pegamos um trecho e conversamos aqui. Então, concentração aí, preste atenção, você que está em deslocamento, mesmo assim, tente prestar atenção. Capítulo de número 9. Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente, de repente, brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo respondeu: Quem és tu, Senhor? E ele respondeu: Eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade. Alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam, emudecidos, ouviam a voz, mas não viam ninguém. Interessante isso aqui, né? Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E os homens o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu nem bebeu. Em Damasco havia ali um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias, eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. E o Senhor disse: Vá à casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Ponto. Seguramos aqui até o versículo de número 12. Por que eu falei para você que esse capítulo aqui é muito importante? Primeiro, porque nós estamos aqui a conversão daquele que é um dos maiores personagens da Bíblia Sagrada. Nós temos aqui no capítulo 9 a conversão, a experiência de conversão daquele que é um dos maiores personagens bíblicos que nós podemos observar na palavra. Paulo, aqui, ainda nesta condição de perseguidor de cristãos, ele vai ter um encontro com Jesus. Esse homem que ora perseguia, eu digo que ele agora ele é um homem perseguido.
perseguido pela vontade de Deus. A vontade de Deus persegue Paulo. Eu compreendo que Paulo, apesar de respirar, tá, contra os cristãos, essa ameaça de morte contra cristãos, ele, na verdade, toda vez que ele perseguia um cristão, toda vez que ele caminhava em encontro a um cristão para persegui-lo, eu entendo que Paulo estava, na verdade, se aproximando de Jesus. Não há como você viver uma vida, mesmo que contrária a Jesus, mas de alguma forma vivendo as experiências daquilo que Jesus faz, sem você ter um encontro com ele. É o que acontece com Saulo aqui, porque você vê, por exemplo, nos capítulos anteriores, nós vimos que em dado momento ele foi cúmplice, ele presenciou, ele consentiu a morte de Estevão. A gente viu aqui na palavra. E agora ele está indo em direção às sinagogas de Damasco. E ele vai ter uma experiência que eu digo que é um encontro marcado. Tantas vezes Paulo ele foi ao encontro de cristãos, tantas vezes Paulo fez aqui algum tipo de arquitetura para perseguir cristãos. Então aqui ele agora, ele vai se dirigir ao sumo sacerdote, pedir cartas para a sinagoga de Damasco, de maneira que ele pudesse encontrar ali homens e mulheres, porque eles queriam levar essas pessoas que seguiam a Jesus preso. Veja, ele tinha um compromisso, ele designou um compromisso para si, mas Jesus designou um compromisso, um encontro para ter com Paulo. E é o que vai acontecer aqui no caminho de Damasco. E o mais interessante, Paulo ele vai viver aqui algumas experiências de quem tem um encontro com Jesus. Você, quando teve um encontro com Jesus, você não se recorda de algumas experiências que você teve? Eu posso destacar aqui muitos detalhes que abordam as experiências que o apóstolo Paulo teve com esse encontro, no momento deste encontro. Primeiro, algo que acontece de maneira antecedente ao encontro. Primeiro, Paulo ele vai manifestar a sua própria vontade. Ele quer pedir carta ao sacerdote para que ele possa se dirigir à sinagoga de Damasco e de ali ele perseguir. Dali ele pegar pessoas e prendê-las. Então veja, antes de você ter uma experiência com Jesus, ou se você pode observar isso na vida até de outras pessoas, você que já teve um encontro com Jesus, você vai estar de maneira muito aguçada querendo fazer a sua própria vontade. Parece estranho, né? Mas pessoas que vivem arredias à vontade de Deus, elas estão a um passo de ter um encontro com Jesus. Por quê? Geralmente, pessoas que fazem única e exclusivamente a sua vontade, sem nenhum tipo de relacionamento com Jesus, elas estão à beira do abismo, porque o homem não subsiste por suas próprias escolhas. Embora Deus tenha feito o homem com o livre-arbítrio, com a possibilidade de escolha, Deus, ele, através do Espírito Santo, ele direciona o caminhar do homem aqui na terra. E um homem que caminha cegamente em direção à sua própria vontade, ele pode viver em ruínas. E eu estou falando de caminhar cegamente. E aí, nós temos aqui outra experiência. Por quê? Quando Saulo ele vai pegar essa direção da viagem em direção a Damasco, ele vai ter outras experiências. A primeira experiência que eu falo aqui é de ele viver segundo a sua própria vontade, o seu próprio caminho, na busca dos seus próprios destinos. Mas, nesta viagem,
Quando ele se aproximava de Damasco, qual é a experiência que ele tem? Mais uma. Eu não vou ter como abordar todas aqui, mas algumas eu vou abordar. Ele vai viver aquilo que nós chamamos de ser o de repente de Deus. O de repente de Deus é uma fração ou uma microfração de tempo. É o de repente de Deus. É um soprar, é uma voz, é a vontade de Deus se manifestando em um momento específico da história. E a Bíblia aqui vai dizer, no versículo de número 3, que de repente brilhou ao seu redor uma luz. De repente brilhou ao seu redor uma luz que vinha do céu. Ele vai ter a experiência do de repente e ele vai ter aqui uma experiência sobrenatural de uma luz que brilha ao seu redor vindo do céu. Ele vai viver também a experiência de que o poder de Deus, o poder sobrenatural de Deus, é impossível de combatê-lo. É impossível combater o poder sobrenatural. É impossível combater o poder e a soberania de Deus. Então ele vai ter a experiência de não suportar e não poder combater a soberania de Deus. Por isso ele vai cair por terra. E aí ele vai viver outra experiência, a experiência de ouvir a voz de Jesus, que vai dizer a ele: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Mesmo Paulo já tendo a sensação, já tendo a experiência, ele vai indagar de maneira redundante, porque ele vai falar: quem és tu, Senhor? E aí Jesus vai dizer: eu sou Jesus, a quem tu persegue. Não dá uma ideia de que, na verdade, Paulo ele já conhecia Jesus e Jesus está aqui apenas: olha, ô Saulo, eu sou Jesus a quem tu persegue. Na verdade, você me conhece. Na verdade, aqueles a qual tu persegues, na verdade, eles vivem as experiências do meu poder. Esses que você persegue, eles, na verdade, vivem as experiências do meu poder sobre a vida deles. Porque Paulo, na verdade, aqui tem ciência. Tudo que acontece aqui em Atos dos Apóstolos, você pode ter uma ideia clara, até pelas passagens que a gente viu aqui relacionada ao consentimento na morte de Estevão, que Paulo estava presente. Você vê ali claramente o quê? Paulo, ele tinha a noção clara do manifesto poder de Deus. Então, Jesus vai dizer: olha, eu sou Jesus a quem tu persegue. Levante-se, entre na cidade. Alguém lhe dirá o que você deve fazer. Olha só, a experiência que Paulo vive aqui é uma experiência muito forte. E ele vai viver outra experiência aqui fantástica, é o seguinte: olha, a experiência de ele largar a vontade de si mesmo para poder fazer a vontade de Jesus. Jesus vai dar uma direção para ele. Então, quando você tem uma experiência com Jesus, você só tem uma escolha, embora possa fazer outras por conta da liberdade, seguir a direção dele. Ele vai falar: olha, levante-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que deve fazer. Jesus poderia dizer logo aqui para ele o que ele deveria fazer, mas ele vai fazer um teste acerca da obediência de Paulo. Aí a gente vai ter na sequência aqui que os homens que viajavam com Paulo, eles vão ficar pasmos, eles vão ficar emudecidos por conta da experiência, porque eles também ouviam a voz, mas não viam ninguém. Olha só, quando você tiver experiências de um encontro com Jesus e você também que se relaciona com Jesus, você pode ter experiências que é a voz que fala com você irradiar ao seu redor. Paulo vive uma experiência. Quem está à sua volta também é impactado, porque eles ouvem a voz, só não sabe de quem é. E aí Saulo ele vai se levantar e quando ele vai abrir os olhos, ele não consegue ver. O que ele vai ver aqui? A experiência da total
dependência, a experiência da total dependência. Uma vida com Jesus, uma vida de experiência de quem tem um encontro com Jesus é uma vida de total dependência. Esses homens, eles vão pegar e vão levar Paulo pelas mãos até Damasco. E ali, por 3 dias, ele vai estar sem a visão. Dependência total. Ele não come, ele não bebe, ele fica por 3 dias, talvez nas maiores imersões de experiência com Cristo. Ali, na sequência, Deus vai direcionar Ananias, e Ananias vai ser direcionado ali para encontrar Saulo, e ali vai lhe impor as mãos para que ele voltasse a ver. Veja, antes Paulo perseguia os discípulos de Cristo. Agora Paulo vai ser beneficiado por um discípulo de Cristo. Antes Paulo perseguia os discípulos de Cristo. Agora ele vai provar e vai ser beneficiado pelo poder de Deus através de um discípulo dele. Quantas pessoas você já viu? Ou até mesmo você, talvez você, perseguia, falava mal da igreja, falava mal de um pastor, e aí você se converteu. Primeira coisa que aconteceu, você foi beneficiado pela vida de um homem de Deus, você foi beneficiado pela vida de uma mulher de Deus, você foi curado através do poder de Deus por intermédio da oração de pessoas que você falava mal, que você dizia: essa pessoa não sai da igreja, essa pessoa vive na igreja. Quantas pessoas que perseguiam, que falavam mal, e hoje você teve a experiência, assim como Paulo, de você entender que ora você perseguia pessoas e hoje você é beneficiado, você recebe de Deus através dos discípulos de Cristo. Então essa história aqui é uma história fantástica, a história de Paulo e da sua conversão. Eu espero que essas experiências que nós conversamos aqui tenham esclarecido para você alguns aspectos da vida de Paulo que são muito claras nas Escrituras. Nossa reflexão aqui é só para trazer à tona aquilo que a palavra fala e você ver a profundidade de quando nós temos um encontro com Jesus. O encontro de Paulo pode ser que não, mas aponta para um encontro marcado. Jesus tem um encontro marcado com você. Jesus tem um encontro marcado com a sua família. Jesus tem um encontro marcado com a sua descendência. Não importa se algumas pessoas querem ou não querem. Ele tem um encontro marcado. E um dia ele há de se revelar. Principalmente se ele já se revelou para você, ele vai se revelar para a vida dos seus. Então, neste encontro marcado, aqui no capítulo 9 de Atos, nós vemos a conversão de Paulo. Esse encontro que gerou grandes experiências. Você que pode, feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Se você está dirigindo, se você está impossibilitado ou impossibilitada, não tem problema. A oração também pode ser através dos seus pensamentos, da sua mente e de maneira introspectiva. Pai, nós queremos louvar o teu nome. Neste dia, Senhor, onde nós estamos aprendendo sobre as experiências de quem tem um encontro com o Senhor, assim como Paulo viveu essa experiência, eu vivi, muitos que estão nos acompanhando aqui viveram, e muitos que estão nos acompanhando vão viver. Esse que eu chamo de um encontro marcado, porque ele pode não estar na nossa agenda, ele pode não estar nas nossas pretensões, ele pode não estar no parâmetro do nosso querer, mas a tua vontade é se encontrar com os teus filhos, é poder se revelar a ele. E nós sabemos que o Senhor vela em cumprir a tua palavra, dando oportunidade para que nós venhamos aceitar o Senhor como Salvador de nossas vidas e viver uma vida plena, direcionada pelo teu querer. Por isso eu peço a ti, Senhor,
Para aqueles que estão aqui, que um dia passaram por uma experiência contigo, sustente os teus filhos, faça com que eles caminhem na retidão da tua palavra. E aqueles que estão aqui, que talvez ainda não tiveram uma experiência contigo, quem sabe, através desse programa, através dessa palavra, eles não entendem e compreendem que hoje foi o dia marcado por ti para falar com eles. Se alguém que está aqui conosco neste momento, nesta oração, deseja aceitar Jesus como Salvador, porque a palavra nos diz que aquele que publicamente confessar Jesus, ele será reconhecido e mencionado ao Pai nos altos céus, mas aquele que negar será condenado. Por isso nós cremos que o Senhor possa ter colocado aqui diante de nós alguém que quer aceitar Jesus. Portanto, dou aqui a oportunidade, como ministro da tua palavra, de apresentar a tua palavra, de apresentar o teu evangelho. E se alguém que está aqui conosco, neste momento, quiser fazer um compromisso de caminhar contigo pela experiência vivida, nós entregamos essas vidas nas tuas mãos, apresentando diante de ti, dizendo que eles são teus e que eles confessam a ti como Salvador. E você que está aí do outro lado, se assim você compreende, diga: eu aceito Jesus como o único e suficiente Salvador da minha vida, dando a Ele o direcionamento dos meus passos, do meu querer, para que o Senhor faça a tua vontade em mim. É o que nós oramos e agradecemos em o nome de Jesus. Amém. Então, se você está aqui conosco, recebeu essa palavra e de fato é o seu primeiro encontro com Jesus, ou é o momento de decisão de mais um encontro que você teve com Jesus, coloca aqui embaixo, tá? Que você está aceitando Jesus, você está tendo um encontro com Ele. Se você quiser, ainda você pode ir no nosso Instagram, mandar uma mensagem pelo direct. Eu vou ter o prazer de falar com você. @Edivanei Fernandes. @Edivanei Fernandes. Você pode mandar uma mensagem pelo direct, que eu vou ter o prazer de fazer contato contigo. E se você tomou essa decisão, você pode colocar aqui nos nossos comentários, certo? Então, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe sua casa. Obrigado pela audiência de vocês. Continue comentando, curtindo, compartilhando. Deus abençoe e parabéns para você que está aqui conosco, acordando para o propósito. Forte abraço e até amanhã, assim querendo o Senhor.